Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre outros fármacos que atuam inibindo a síntese proteica bacteriana. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Bem pessoal, na aula passada estudamos as classes dos aminoglicosídeos e das tetraciclinas. Esses fármacos se ligam à subunidade menor 30S do ribossomo bacteriano, impedindo assim a síntese proteica. No entanto, existem outras classes de fármacos capazes de inibir esse processo, como os macrolídeos, o cloranfenicol e as oxazolidinonas. Esses fármacos têm em comum o fato de se ligarem à subunidade maior 50S, como veremos na aula de hoje. Portanto, vamos começar conhecendo agora a classe dos macrolídeos. Esses fármacos são chamados assim por apresentarem um grande anel lactônico em suas estruturas, ou seja, um éster cíclico, como representado em vermelho. Esses ciclos podem ter 14, 15 ou 16 membros. Os membros clinicamente mais importantes dessa família de antibióticos têm 2 ou mais açúcares ligados a um anel de 14 membros, como representado em azul na estrutura da eritromicina, substância líder dessa classe. Um desses açúcares possui um grupamento amino substituído, o que lhes confere uma característica levemente básica. As bases livres não são solúveis em água, mas a formação de sais com certos ácidos aumenta a solubilidade em água desses fármacos. Os macrolídeos são agentes bacteriostáticos e a substância líder dessa classe é a eritromicina, que é um metabólito secundário produzido pelo fungo Streptomyces erythraeus, que foi isolado a partir de uma amostra de solo das Filipinas, em 1952. Os macrolídeos da subclasse da eritromicina são quimicamente instáveis em meio ácido, devido à rápida formação interna de um cetal cíclico, que leva a um produto espiroacetal inativo, o que afeta a sua biodisponibilidade oral. Em meio ácido, a carbonila acetônica presente no macrolídeo está protonada, e então sofre o ataque nucleofílico de uma das hidroxilas, como a representada em vermelho, gerando um cetal cíclico. Este, após uma transferência de próton, sofre uma reação de eliminação, liberando uma molécula de água, o que gera um carbono sp2 eletrofílico, como representado em rosa. Esse carbono, por sua vez, pode sofrer ataque de outra hidroxila, como representado em verde, por meio de um mecanismo análogo, que gera então um metabólito inativo espiroacetal. Muitos macrolídeos têm um gosto desagradável, o que parcialmente pode ser superado com a utilização de formas não solúveis em água, que também levam à redução da instabilidade em meio ácido. Além disso, revestimentos entéricos também são benéficos para superar essas limitações. A produção de macrolídeos resistentes ao meio ácido pode ser alcançada também por meio da estratégia de modificação estrutural, gerando análogos com propriedades otimizadas. Por exemplo, pode-se proteger uma das hidroxilas da eritromicina, representada em vermelho, visando diminuir a sua nucleofilicidade, transformando-a em uma metoxila, o que dá origem à claritromicina, que é, portanto, mais estável no suco gástrico e tem uma melhor absorção por via oral do que a eritromicina. Outra modificação consiste na eliminação da carbonila eletrofílica, em azul, por meio da incorporação de um grupo N-metilado na estrutura do macrociclo, transformando-o em um anel de 15 membros, o que dá origem à azitromicina, que além de ser mais estável à degradação em meio ácido que a própria eritromicina, também possui uma meia-vida maior, devido à sua maior capacidade de penetração nos tecidos, permitindo a administração de uma dose única diária. Além disso, apresenta maior atividade frente a bactérias gram-negativas do que eritro e claritromicina. Com relação ao mecanismo de ação, a eritromicina e os outros antibióticos macrolídeos inibem a síntese proteica ligando-se à molécula de RNA ribossômico 23S, na subunidade maior 50S, do ribossomo bacteriano, bloqueando a saída da cadeia peptídica em crescimento, representada em amarelo. Em uma visão mais próxima, podemos observar que acontece o bloqueio da entrada do túnel na grande subunidade ribossômica, representada na figura B, através do qual cadeias peptídicas nascentes saem do ribossomo.
Na figura C, observamos a carbamicina, em vermelho, realizando tal bloqueio, o que induz a dissociação prematura dos RNA transportadores de unidade aminoacila do ribossomo, impedindo o processo de elongação da proteína. Certos organismos resistentes apresentam alterações mutacionais nos componentes dessa subunidade e não conseguem se ligar ao fármaco. A associação entre eritromicina e ribossomo é reversível e ocorre apenas quando a subunidade 50S está livre de moléculas de RNA transportadoras de cadeias peptídicas nascentes. Sobre o mecanismo molecular de ação desses fármacos, podemos observar que a face hidrofóbica do anel lactônico interage em um sítio de característica hidrofóbica, constituído pelas bases de RNA guanina 2099 e adenina 2100, representadas em verde, e o par de bases que vai desde citosina 2098 até guanina 2646, representadas pelos bastões em cinza. Além disso, pode-se destacar ainda que a porção do aminoaçúcar, micaminose nesse caso, interage via ligação de hidrogênio com guanina 2099, ou seja, o oxigênio da micaminose forma uma ligação de hidrogênio representada pela linha tracejada em preto com o nitrogênio 1 de guanina 2099. Um mecanismo bastante comum que confere resistência aos macrolídeos consiste na ação de enzimas metiltransferases, que podem promover mono ou dimetilação, alterando assim o padrão de interação com nucleotídeos chaves no processo de reconhecimento molecular. Aqui podemos ver um exemplo onde o nitrogênio 6 do nucleotídeo adenina 2099 foi dimetilado. Essa metilação aumenta o impedimento estérico nas vizinhanças do oxigênio 2 do açúcar da micaminose, como representado pelas curtas distâncias entre esse átomo e as metilas, destacadas em cinza. Esse impedimento estérico não permite que o açúcar adote a posição e orientação adequadas, o que interfere com a ligação de hidrogênio entre o oxigênio 2 e o nitrogênio 1 do nucleotídeo 2099, representado pela linha pontilhada em preto, destacada em azul. Outro fármaco inibidor da síntese proteica é o cloranfenicol. Essa substância foi originalmente isolada em 1947 a partir de um micro-organismo chamado Streptomyces venezuela, encontrado em uma amostra de solo em Caracas, capital da Venezuela. Devido à sua estrutura simples, comparada com os demais antibióticos, foi o primeiro antibiótico, então, a ser produzido por via totalmente sintética. A sua estrutura apresenta 2 centros quirais e, portanto, podem existir 4 possíveis diastereisômeros desse fármaco. No entanto, apenas um deles, o de configuração RR, como destacado em laranja, é significativamente ativo. O cloranfenicol é uma substância neutra e apenas moderadamente solúvel em água, pois os seus 2 nitrogênios em azul não são básicos, portanto, em condições fisiológicas, não podem ser protonados. O cloranfenicol apresenta um amplo espectro de ação, sendo útil no tratamento da febre tifoide ou de meningites pneumocócicas e meningocócicas, em pacientes alérgicos à penicilina. Deve ser utilizado especialmente quando outros tratamentos mais caros não podem ser aplicados. Pode ser administrado por via oral, endovenosa ou em formulações tópicas para o tratamento de conjuntivites ou otites. Apesar de seu baixo custo, cerca de $1 por dose de administração intravenosa, o cloranfenicol é altamente tóxico, podendo causar pancitopenia, ou seja, a diminuição do número de todas as células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas, sendo fatal em aproximadamente 70% dos casos. Acredita-se que é provocada por um dos subprodutos de redução do grupo nitro. Um efeito menos severo, mas muito mais comum, é a inibição reversível da hematopoiese observada principalmente em idosos ou em pacientes com insuficiência renal. Um outro efeito adverso importante é a síndrome do bebê cinzento, que é um colapso cardiovascular que acontece quando o cloranfenicol é administrado nas primeiras 48 horas de vida do bebê. Isso acontece pois o recém-nascido ainda não desenvolveu as enzimas hepáticas que realizam glicoronidação desse fármaco, provocando sua rápida acumulação nos tecidos, sobretudo no tecido epitelial, o que causa a coloração acinzentada da pele. Com relação ao seu mecanismo de ação,
o cloranfenicol também se liga na subunidade 50S do ribossomo bacteriano, numa região próxima à ocupada pelos macrolídeos. No entanto, os macrolídeos, representados nessa figura em ciano, ocupam o túnel de saída do peptídeo em formação, enquanto que o cloranfenicol, representado em dourado, promove o bloqueio na atividade da peptidiltransferase, que acontece no sítio P, ao dificultar a transferência do RNA transportador, em amarelo claro, para o sítio A, em azul claro. Uma análise do seu mecanismo molecular de ação pode ser realizada por meio desse mapa bidimensional de interações, onde é possível observar diversas interações intermoleculares relevantes entre os grupos farmacofóricos do cloranfenicol e o seu sítio de ligação, como, por exemplo, os oxigênios do grupamento nitro podem atuar como aceptores de ligação de hidrogênio com o grupamento amino da citosina 2452 e com a hidroxila da uracila 2504, como representada em verde. Além disso, a hidroxila ligada ao carbono 1 realiza a ligação de hidrogênio com o carbono amino da guanina 2061, como destacado em amarelo. Outra interação importante acontece entre a carbonila presente na posição C4' com a hidroxila da uracila 2506, por meio de uma ligação de hidrogênio representado pela seta azul. Por último, e não menos importante, temos a hidroxila presente na posição 3, destacada em rosa, que é essencial para a atividade biológica, uma vez que é responsável por ligações de hidrogênio com a uracila 2506, mediadas ou não pela presença do íon magnésio, que por sua vez pode ainda mediar interações dessa hidroxila com a guanina 2505, como representada pelas setas em amarelo. Por fim, vamos falar de uma classe de antibióticos sintéticos denominadas oxazolidinonas, que atualmente possui 2 representantes aprovados para uso clínico: a linezolida, substância líder dessa classe, aprovada em 2000, e a tedizolida, aprovada em 2014. Entretanto, por se tratar de uma classe terapêutica bastante nova, muitos candidatos oxazolidinônicos ainda estão passando por ensaios clínicos e podem receber aprovação nos próximos anos. A aprovação da linezolida foi um marco histórico na pesquisa e desenvolvimento de novos agentes antibacterianos, pois veio a finalizar um hiato de 35 anos desde a introdução de uma nova classe terapêutica, que havia ocorrido pela última vez em 1987. Essa classe de fármacos é assim denominada pela presença de um anel heterocíclico de 5 membros, constituído por um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio e um grupamento carbonila entre estes, ou seja, ocupando a posição 2 desse anel, nomeado, portanto, como anel 1,3-oxazolidin-2-ônico, como destacado em laranja. As oxazolidinonas são medicamentos úteis no combate a infecções causadas por bactérias gram-positivas altamente resistentes, tais como cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, MRSA, de enterococos resistentes à vancomicina, VRE, e Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilinas, PRSP. Como as oxazolidinonas são uma classe de antibióticos sintéticos, centenas de derivados foram sintetizados ao longo das 2 últimas décadas, o que contribuiu para a elucidação de seu estudo de relação estrutura-atividade, onde podemos observar que o anel oxazolidinônico em laranja é essencial para a atividade biológica, assim como a sua configuração absoluta deve ser S, como representada em verde. A presença do grupamento arila ligado ao nitrogênio da oxazolidinona, marcada em azul, aumenta a atividade dos derivados, sobretudo quando ele está fluorado, como destacado em amarelo. Alterações no anel morfolínico, em rosa, são permitidas visando a otimização de propriedades farmacocinéticas, farmacodinâmicas e toxicológicas. Por fim, a porção acetamida, em roxo, pode ser substituída por pequenos heterociclos, visando melhorar a potência, ou pelo grupamento hidroximetileno, no intuito de aumentar a resistência frente às enzimas metiltransferases. As oxazolidinonas têm ação bacteriostática e atuam inibindo a síntese de proteínas bacterianas em um estágio inicial, apresentando um mecanismo de ação diferente dos demais antibióticos, que em sua maioria atuam em fases mais avançadas do processo de tradução. A inibição da síntese proteica bacteriana pelas oxazolidinonas é baseada no bloqueio da formação do complexo de iniciação 70S.
Assim sendo, essa classe de fármacos liga-se diretamente à subunidade 50S ribossomal, distorcendo assim o local de ação do RNA transportador e o sítio de interface com a subunidade 30S, inibindo assim a síntese de proteínas pelo impedimento da formação do complexo de iniciação 70S. Estudos acerca do mecanismo molecular das oxazolidinonas sugerem que a linezolida, representada em rosa, pode se ligar ao sítio A livre de uma subunidade 50S vazia, se sobrepondo significativamente com a porção aminoacil de um RNA transportador ligado ao local A, representado em amarelo, promovendo assim uma estabilização da uracila 2585, representada em verde, em uma conformação não produtiva. Como a uracila 2585 é necessária para o posicionamento correto do RNA transportador no sítio P, a presença da linezolida afeta diretamente a ligação e ou o posicionamento do RNA transportador iniciador no sítio P. O que talvez seja mais surpreendente é que apenas uma ligação de hidrogênio parece ser a única que pode ser formada entre o fármaco e o RNA, relegando assim a maioria dos contatos entre a linezolida e os demais nucleotídeos do sítio de ligação a interações de Van der Waals e hidrofóbicas. Essa ligação de hidrogênio ocorre entre o oxigênio morfolínico da linezolida e o NH do anel pirimidínico da uracila 2585, como representado pela linha tracejada em laranja. Bem, pessoal, na aula de hoje, nós estudamos mais classes de antibióticos que atuam inibindo a síntese proteica, mas dessa vez ligando-se à porção 50S. No entanto, essa inibição ela acontece em diferentes estágios. Para os macrolídeos, a inibição acontece no bloqueio ao túnel de saída do peptídeo em formação, enquanto que no cloranfenicol, essa inibição acontece por meio da inibição do sítio P, do ribossomo 50S, enquanto que as oxazolidinonas impedem a formação do complexo de iniciação 70S. Além disso, nós vimos também algumas características estruturais dessas classes de substâncias que estão relacionadas às suas atividades biológicas e também como podemos fazer modificações estruturais nessas moléculas visando obter fármacos ainda mais otimizados. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.